Olá, pessoal. Vamos a mais um teste. VM Teste Seus Conhecimentos, número 217. Vamos a 20 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. Harakiri japonês é um ritual de casamento, de suicídio, de funeral ou de nascimento? Resposta: suicídio. Pela tradição, os guerreiros japoneses, para morrer de forma honrosa, ao invés de se render, jogavam-se contra suas próprias espadas, rasgando seus estômagos. O significado da palavra harakiri é rasgar o ventre. Pergunta número 2. O Papa João Paulo II foi baleado por um terrorista palestino, afegão, árabe ou turco? Resposta: turco. O Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, foi ferido gravemente por Mehmet Ali Agca. O fato aconteceu em 1981. O Papa perdoou o agressor. Agca cumpriu cerca de 20 anos de cadeia. Pergunta número 3. Qual era o nome da primeira esposa de Napoleão Bonaparte? Brigitte, Josefina, Francine ou Charlotte? Resposta: Josefina. Foi imperatriz consorte dos franceses de 1804 a 1810. Pergunta número 4. Qual era o primeiro nome de Duque de Caxias? José, Antônio, Francisco ou Luiz? Resposta: Luiz. Luiz Alves de Lima e Silva, também chamado de Duque de Ferro ou Pacificador, foi designado patrono do Exército Brasileiro. Atenção! 30 segundos do seu tempo para a divulgação deste divertido livro. Pergunta número 5. A Marselhesa é o hino da Itália, da Argentina, da Espanha ou da França? Resposta: é o hino da França. Foi criado para incentivar os soldados em 1792 na guerra contra a Áustria, mas tornou-se o hino nacional da França em 1879. Pergunta número 6. De qual presidente Pedro Aleixo foi vice? Jango, José Sarney, Costa e Silva ou Ernesto Geisel? Resposta: Pedro Aleixo foi vice de Costa e Silva.
Quando Costa e Silva adoeceu, Pedro Aleixo foi impedido pela ditadura de assumir o cargo. Pergunta número 7. Dos presentes dos 3 reis magos ao recém-nascido Jesus, qual representava a imortalidade? O ouro, o incenso ou a mirra? Resposta: a mirra. A mirra era usada para embalsamar corpos e, simbolicamente, representava a imortalidade. Pergunta número 8. No quarto centenário de São Paulo, foi inaugurado o monumento às bandeiras, o monumento a Ramos de Azevedo, à Independência ou aos Heróis de 32? Resposta: Monumento às Bandeiras. O quarto centenário de São Paulo ocorreu em 1954. Pergunta número 9. Em que ano o Kremlin começou a ser construído? 1156, 1356, 1556 ou 1756? Resposta: 1156. O Kremlin é a sede do governo russo. Atualmente é um centro turístico também. Pergunta número 10. O que significa a sigla CPI? Comissão Partidária de Inquérito, Conselho Público de Investigação, Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comissão Pública de Inquérito? Resposta: Comissão Parlamentar de Inquérito. Na CPI, o Poder Legislativo exerce a sua função fiscalizadora. Pergunta número 11. O bacilo de Koch é o agente causador da tuberculose, da dengue, da cachumba ou da varíola? Resposta: tuberculose. A tuberculose é contagiosa e é transmitida por meio de gotículas que saem da boca e do nariz da pessoa infectada. Pergunta número 12. Qual é o maior país do mundo em extensão territorial? Canadá, China, Rússia ou Estados Unidos? Resposta: Rússia. Em primeiro lugar, Rússia, com 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Segundo, Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. Quinto, Brasil. Pergunta número 13. Na Alemanha nazista, Gestapo era sigla de Guarda Nacional Alemã, Polícia Secreta do Estado, Corpo Nacional de Polícia ou Polícia Federal da Alemanha? Resposta: Polícia Secreta do Estado. Agora, agora vamos ver se eu consigo pronunciar isso. Geheime Staatspolizei era a organização que investigava, torturava e prendia opositores ao regime nazista.
Pergunta número 14. O dia que ficou na história como o dia D foi no ano de 1942, 1943, 1944 ou 1945? Resposta: 1944. Na Segunda Guerra Mundial, foi o dia do desembarque dos aliados na Normandia. Pergunta número 15. Laila Ali é filha de Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson ou Cassius Clay? Resposta: Cassius Clay ou Muhammad Ali. Laila também foi pugilista e tornou-se campeã mundial na categoria supermédio em 2002. Atualmente, referindo-me a 2024, tem 46 anos e está aposentada. Pergunta número 16. Pince-nez é um tipo de chapéu, echarpe, bolsa ou óculos? Resposta: óculos. Foram usados até o século XIX. Não tinham hastes e eram apoiados apenas em cima do nariz. Pergunta número 17. A antiga Abissínia é a atual Angola, Etiópia, Macedônia ou Tanzânia? Resposta: Etiópia. Pergunta número 18. Qual destes conquistadores espanhóis está associado à lenda da Fonte da Juventude? Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Juan Ponce de León ou Diego de Almagro? Resposta: Juan Ponce de León. Foi o primeiro governador de Porto Rico e talvez o primeiro europeu a visitar a Flórida quando em busca da Fonte da Juventude, a qual estaria em Bimini, uma ilha ao norte de Cuba. Pergunta número 19. A Ku Klux Klan surgiu nos Estados Unidos, no Vietnã, na China ou no Japão? Resposta: nos Estados Unidos. É possível que a expressão Ku Klux venha do grego kiklos, que significa círculo ou anel, e clã venha de clã, que é uma palavra associada à ideia de família. Essa organização supremacista e terrorista perseguia os negros e foi responsável por milhares de mortes destes. Quando a lei se tornou mais severa, a organização migrou para outros movimentos semelhantes. Pergunta número 20. Uma pessoa ortodoxa é aquela que não aceita mudanças, é flexível quanto às leis, busca novos rumos ou age contra seus princípios?
Resposta: não aceita mudanças. A palavra deriva das religiões que rejeitam inovações e qualquer tipo de modernidade. Bem, pessoal, por hoje é só. Na próxima semana, novo teste. Até a próxima e muito obrigado.